Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a parte 2 sobre a beleza e a feiura nas cidades. Para tanto, nós estamos tendo como referência 2 artigos, um publicado pela Universidade de Santa Catarina, que fala sobre a beleza em cidades. E o outro é um artigo publicado no Medium, que fala de Agatha Despinay, que fala sobre a obra de Roger Scruton e a política urbana inspirada pela beleza. Bem, na aula passada nós havíamos falado que os espaços urbanos exercem um papel central na história da civilização, né? Evidentemente, os espaços urbanos são onde as pessoas moram, onde as pessoas produzem, onde as pessoas comercializam, né? Onde você tem um aspecto cultural, religioso, ambiental, político, enfim. As cidades são locais que têm, digamos, um símbolo, vamos falar dessa forma, ligado à produtividade e a atividades especializadas e voltadas ao comércio, né? Entretanto, a gente não tem agregado a ideia de cidades, de uma forma geral, a ideia de que são espaços adequados para se viver, né? Se a gente parar para verificar, a própria ideia, o conceito de cidade alterou radicalmente ao longo dos 2000 anos, né? Desde a Roma Antiga até hoje. As casas foram ficando menores, os terrenos são menores, existe uma profusão de apartamentos que, claro, sobre a ótica de uma densidade populacional urbana ou de ocupação de espaço urbano, a verticalização do espaço, ela otimiza, digamos assim, né? A utilização daquela área que você tem. Bem, isso é uma lógica econômica, né? Agora, o homem, embora ele trabalhe, o ser humano em si, constitutivamente falando, o trabalho não é a essência da vida humana, né? O homem tem que ter uma estrutura que lhe permita manter-se uma pessoa estruturada, internamente estruturada. As cidades, de uma forma geral, sobretudo as grandes cidades, independentemente de nós estarmos no primeiro mundo, né, ou no segundo ou no terceiro. Evidentemente que esse ponto de vista que eu estou colocando é um ponto de vista pessoal, não tem nada a ver com o texto, mas as cidades, sobretudo as grandes cidades, elas têm uma perda de identidade muito grande, né? Existe uma feiura intensa e existe uma falta de identidade. O adensamento populacional é um reflexo, né? Há décadas atrás, quando nós íamos nos Estados Unidos, você entendia que você estava nos Estados Unidos porque a arquitetura das casas, inclusive, é de uma forma. Quando você está no México, a arquitetura da casa é de outra. Quando você está na Inglaterra, os Estados Unidos são colônia da Inglaterra, as casas inglesas são diferentes das casas americanas, né? Quando você está em Portugal, as casas são de uma forma. Quando você está na China, as casas são de outra forma. Enfim, e assim sucessivamente. Existia uma ideia de identidade ou de cultura que era predominante em todos os locais em que nós íamos, né?
Com o desenvolvimento da economia, tudo foi ficando planificado, de um comércio globalizante, né? Então, as pessoas querem comer a mesma coisa, independentemente do lugar no mundo em que ela esteja. Elas querem vestir a mesma coisa, independentemente do lugar do mundo em que elas estejam. E elas querem ter um ambiente que visualmente lhe seja conhecido, né? Isso é um contrassenso. Então, enquanto a economia privilegia uma planificação das culturas, portanto, uma falta de identidade cultural, porque quem é que está ganhando em padronizar o paladar, por exemplo? Todo mundo sabe que o indiano tem uma comida completamente diferente do árabe, que por sua vez é completamente diferente do espanhol, que por sua vez é completamente diferente do colombiano, e vai por aí afora. Então, quando a gente pensa numa padronização gastronômica, nós vemos que existe um problema, né? Então, as culturas em si mesmas, elas são exclusivas, elas são únicas. É claro que uma cultura não é fechada, ela dialoga, ela incorpora outros hábitos, outros fazeres, né? Outros saberes. Uma coisa é o diálogo intercultural, outra coisa é o assassinato cultural. Então, para a gente compreender a ideia de que as cidades precisam de incorporar a ideia de beleza, tem muitas cidades no mundo inteiro que já entenderam isso. A legislação urbana é muito importante nesse aspecto. E o entendimento dos políticos, que são os caras que fazem as leis, são igualmente importantes, e também dos acadêmicos, porque são eles que criam as teorias, né? Então, a ideia de beleza é algo muito importante. Nós falamos na aula passada que a beleza não é meramente um critério estético. A beleza não é um critério estético. A beleza é aquilo que estrutura o universo, o cosmos. Nós nunca vimos nenhum animal feio na natureza, nenhuma árvore feia na natureza, nenhuma paisagem feia na natureza. Os biomas são completamente distintos e cada bioma tem a sua beleza específica. Então a beleza é a ordem do universo. Ora, o ser humano é um ser do universo. Ele não é um ser de laboratório. Então é preciso que exista uma política urbana inspirada pela beleza. Daí esse relatório, Vivendo com a Beleza, publicado, né, que é um legado, que inclui recomendações para a criação de lugares bonitos. E aqui eu vou ler o texto da Agatha Depinay. Roger Scruton, o Scruton morreu em 2020, estudou e escreveu com profundidade sobre diferentes temas, da música à política, tornando-se um dos intelectuais públicos mais influentes de nosso tempo. Ainda que tenha alcançado grande popularidade com a filosofia política, seu maior interesse foi a filosofia estética. Nesse campo, entre outros tópicos, defendeu o lugar da beleza nas cidades e a arquitetura como arte do conjunto. Para o czar da habitação, a cidade está em constante transição e pode abrigar o antigo e o novo, mas deve preservar a própria identidade para sobreviver. Claro, porque a identidade da cidade é a identidade da própria cultura, né? Quando nós pensamos em cidade, a gente pensa somente em asfalto. Não, as cidades são feitas de pessoas, né?
Então, embora aquele movimento dinâmico, quando a gente pensa na área rural, a área rural nos dá sempre uma ideia de algo mais lento, né, em que as transformações demoram mais. A cidade dá sempre uma ideia de algo mais rápido, embora nem sempre isso seja verdadeiro, né? Mas então a manutenção, a conjugação entre o antigo e o novo, e no Brasil isso é especialmente delicado, porque no Brasil existe uma incultura de que tudo que é antigo não presta. Agora que a gente está vendo alguns poucos sinais, mas assim são pouquíssimos, de que é preciso preservar a memória nacional, né, a identidade nacional, para a gente de fato conseguir sobreviver, né? E mais do que sobreviver, para que a gente possa viver bem, viver com saúde, viver com plenitude, viver de uma forma feliz. A felicidade não é um estado contínuo que você compra, não é? Ela é um estado de interior. Assim como a paz é um estado de equanimidade interior. Scruton não foi um defensor do planejamento urbano, mas da influência cívica no desenvolvimento orgânico das cidades. Comprometido com o senso de lugar e a ideia de que construímos para pertencer, em um dos seus últimos ensaios afirmou que arquitetos nos transformaram em cidadãos de lugar nenhum. Enquanto isso, cidadãos necessitam de pertencimento. As cidades podem e devem ser lares compartilhados que refletem a identidade comunitária e abraçam o espírito de vizinhança. Veja como isso é profundo, hein? Os arquitetos nos transformaram em cidadãos de lugar nenhum. Isso é verdade. Porque sai da pena dos arquitetos aquela estrutura estética, vamos construir bairros. Então você constrói tudo igual. E não deixa nenhuma margem para a pessoa acrescentar, não é, aquela planta ou aquele modelo, alguma coisa que lhe seja própria. É claro que toda cultura acaba tendo uma identidade estética. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é você transformar o mundo inteiro na mesma linguagem. Né? Os grandes edifícios de arquitetura hoje, no mundo inteiro, mesmo que eles tenham agregado paisagismo biofílico, design funcional, né, telhados verdes, etc., mesmo esses, eles estão completamente descolados da realidade cultural. É como se os caras estivessem criando um mundo próprio e não baseado na realidade daquelas pessoas. Aí vocês poderiam perguntar, mas qual é a realidade daquelas pessoas? Bom, a realidade de cada um de nós, de saída, não pode ser a realidade de todos. Todo mundo tem que morar em casa de vidro, por exemplo, em casa de aço. As linhas estéticas das construções modernas no mundo inteiro, independentemente de você estar em Dubai. Dubai talvez seja, e a China hoje, são o suprassumo da tecnologia arquitetônica. Quando você está em Dubai, ou quando você está na China, você não diferencia de onde você está. Se não fosse o contorno montanhoso, a língua, as pessoas, não faz a menor diferença. Isso é o lugar nenhum. E o Scruton está correto. Quando a gente compra uma casa, por que a gente reforma via de regra? Porque a gente quer pertencer àquele local. É como se o local precisasse ser ajustado para que ele possa comportar a nossa personalidade, a nossa energia, as nossas necessidades, os nossos anseios, né? Então, o nosso lar, ele reflete a nossa identidade. Ele reflete a identidade da nossa família. Ele reflete a vizinhança. Quando eu dava aula de arquitetura,
É, a tradição extremo-oriental, a tradição chinesa, ela tem um conceito muito curioso que ele chama de local e entorno, certo? Então, se você tem um conflito arquitetônico entre o local e o entorno, dependendo dos elementos que compõem aquilo ali, da conjugação dos elementos, ou o local vai ser destruído ou o entorno vai ser destruído. Ou o entorno destrói o local. Eu vou dar um exemplo. Imagina eu colocar o Palácio de Versailles no meio da Rocinha. Entendeu? O Palácio de Versailles é o local, a Rocinha é o entorno. Isso é a identidade comunitária. Qual é a identidade comunitária? E qual é o espírito de vizinhança? Então, quando você cria um choque muito grande entre o local e o entorno, o Brasil é dono de ter deixado construir esse tipo de situação. Você tem, sobretudo o Rio de Janeiro, né? Favelas imensas, todas elas em cima dos morros, né? Os ricos moram, ou a classe média alta, na Baixada, né? No Baixo, perto da orla, na praia, e fica aquela arquitetura misturada, em que você tem uma pobreza horrorosa e os governos fazendo de conta que aquela pobreza e aquela violência não existem, e aquela sujeiraiada, e os ricos também, por sua vez, não têm o menor comprometimento com nenhum tipo de elegância ou de estética. Não é? Quer dizer, quando você transforma o ambiente como um todo num caos, a relação entre o lugar e o entorno é muito importante. Né? Se você está no meio, o Rio de Janeiro, torna a dizer, era uma cidade em que todos os rios nascem nas montanhas. Os que não foram aterrados, soterrados, né, foram canalizados, encobertos. Quer dizer, é uma falta de entendimento completo do entorno em que se vive. Né? Então, é preciso, quando a gente compra uma localidade, nós queremos, primeiro, ajustar aquela localidade à nossa identidade. O único ajuste que não pode ser feito, nesse sentido, quando você pega uma vila militar, porque militar é tudo igual, aquilo é um padrão, né? Então a vila é tudo igual. Você não vê uma casa de vila militar alterada. Você não vê uma casa no sistema comunista antigo que possa ser alterada. Todo mundo era obrigado a morar na mesma porcaria. Então a arquitetura moderna, ela é uma arquitetura de cunho totalitarista. Você não pertence a nada. Na verdade, a casa não é a sua casa. Ela não pode ter a sua identidade. Quando você constrói uma casa toda de vidro, você não pode botar nenhum quadro naquele treco. Né? Uma coisa que me impressionou enormemente, sem considerar a falta de pensamento. Rio de Janeiro é uma cidade muito quente. Há muitos anos atrás, eles foram fazer uma ampliação do aeroporto Santos Dumont. E a ampliação do aeroporto Santos Dumont toda é feita em vidro, como se fez na Europa. Mas a Europa é fria. A Europa não tem uma temperatura que chega a 40, 45 graus. Então, quando o Rio de Janeiro está naquela temperatura a pino, os ares condicionados do aeroporto não dão conta. E lá dentro vira uma estufa. Porque vidro é estufa. Então, a ideia de que você está vendo o ambiente externo, aproveitando o ambiente externo, torna-se um martírio. Brasília é a mesma coisa. É a conjugação de concreto com vidro. Nenhuma criatura sobrevive em Brasília, na cidade de Brasília, sem ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Porque o Niemeyer, simplesmente, com aquela visão comunista dele, planificou tudo. Né? Transformou tudo num bunker. É tudo fechado. Nada entra, nada sai.
Bem, voltando aqui ao texto. Então, nós precisamos de pertencer a lugares. A crítica do Scruton, sobre o meu entendimento, ela está mais do que correta. Arquitetos nos transformaram em cidadãos de lugar nenhum. Os modelos de planejamento contemporâneos têm falhado na busca por produzir espaços urbanos onde as pessoas realmente desejam viver. Enquanto há cidades em declínio, outras permanecem atrativas há séculos para moradores e turistas do mundo todo. A beleza tem um papel fundamental nisso. Cidades como Roma, Paris e Londres possuem ruas agradáveis e proporcionam bem-estar mesmo em seus centros, combinando vitalidade urbana, cultura, educação e moradia, enquanto preservam sua identidade estética. Ao longo do tempo, novas construções se misturaram ao tecido urbano dessas cidades, respeitando os valores estéticos predominantes. Apesar de ter sido um ávido crítico do vernáculo modernista, o filósofo também argumentou que não se trata de definir um estilo único possível para construir. Qualquer estilo é aceitável, se gerar consenso e mantiver harmonia, a qual vai além da unidade estilística. Então esse aqui é o problema do Scruton, né? Que ele aponta a unidade estilística em qualquer lugar que você esteja. Quer dizer, essa lógica de que você tem que derrubar prédios do século XVIII, do século XIX, para defender o interesse de um lobista, de uma grande construtora, em que você vai destruindo completamente aquela cultura, aquela civilização, né? Para fomentar o mercado, esse pensamento está equivocado, né? E o que foi acontecendo, de fato, Roma, Paris e Londres são bem diferentes de Nova York, por exemplo. Bem diferentes de Los Angeles, né? Embora sejam cidades grandes, elas mantiveram o aspecto cultural e a identidade estética da cidade, né? Então é muito importante essa conjugação entre o antigo e o novo. Essas cidades teriam sido vandalizadas e descaracterizadas sob a influência de questões econômicas ou políticas, se não fosse o forte espírito público e cultura compartilhada, provocando a união daqueles que protegem sua paisagem e suas ruas como locais espirituais. Cidades em declínio como Detroit e Liverpool, na Inglaterra, né? Caracterizadas por blocos comerciais, centros desocupados à noite e subúrbios em seu entorno, são abandonadas pelas pessoas. Veja como é grave essa questão da moradia. Na pandemia, em que as pessoas não podiam sair de casa, né? Primeiro, que aconteceu um fenômeno em que todo mundo buscou casa. Os casais viram que os apartamentos eram minúsculos, porque as famílias não viviam dentro dos apartamentos, né? O sujeito saiu o dia inteiro e só volta ali, teoricamente, para dormir. A família em si não tinha nenhum hábito de cultura familiar, via de regra, porque fim de semana as pessoas também vão para a rua fazer sabe-se lá o quê, né? Então, a ideia de família, ela é algo completamente fragilizada, sobretudo no Brasil, né? A quantidade de divórcios que aconteceram durante esse período foi imensa, porque os casais se deram conta de que eles não davam conta de conviver com eles mesmos num espaço muito pequeno, né? E mesmo que eles morassem em casa, eles tinham desacostumado a viver em casas. É disso que a gente está falando. Você não está identificado ao local em que você está. No Brasil, por exemplo, existe um hábito muito curioso em que as pessoas casam, têm filhos, os filhos crescem. Quando os filhos crescem, os pais saem das casas, sob o argumento de dizer que as casas estão grandes. Ora, mas a casa grande é exatamente para receber os filhos e os netos, teoricamente. As outras culturas
né? Os pais não saem das casas grandes, porque elas são grandes. Aqui no Brasil existe uma rotatividade imobiliária muito intensa, praticamente de 30 em 30 anos, que é exatamente esse ciclo, né? Então, há uma desidentificação completa com a sua herança, com o seu ambiente, com a sua localidade. As cidades feias, portanto, meramente comerciais, são abandonadas, são depredadas, são vandalizadas, e as pessoas vão buscando cada vez mais longe das cidades aquele refúgio, né? Um refúgio em contato com a natureza, um refúgio em que eles possam ter um pouco de paz, um refúgio em que o indivíduo possa desacelerar, um refúgio em que ele possa não ter contato com tanto barulho, com tanta desagregação. As cidades se tornaram muito barulhentas, sobretudo no Brasil, né? É algo desagradável de se viver. As pessoas não respeitam o direito do outro. O Brasil, particularmente, creio que a população está num grau de incivilidade incomum. Scruton destaca a necessidade de criar lugares e não apenas unidades fragmentadas pela cidade, como casas e blocos sem vida que se tornam estruturas temporárias e substituíveis. Veja que essa definição é a definição de lugar, né? E não apenas unidade. Unidade é uma estrutura comercial. O lugar é onde você mora. A gente até pergunta, qual é o lugar onde você mora? O lugar é permanente. A unidade é temporária, né? Quando a casa é nossa, quando aquilo é nosso por herança, quando aquilo nos pertence, quando existe uma relação com o lugar, você não quer se desfazer dele, inclusive, né? Isso é algo muito intenso. O que é temporário ou substituível não desperta a afeição e o desejo de manutenção e zeladoria da comunidade. As pessoas querem edifícios e lugares que reflitam a história, o caráter e a identidade de sua comunidade, encaixando-se ao seu entorno sem violar a ordem existente. A estética urbana é uma forma de expressar seus ideais e valores compartilhados, fortalecendo o senso de pertencimento. A oikofilia é uma atitude baseada no amor ao lar, compartilhado, e no desejo de proteger a herança comum da comunidade. É a fonte do senso de pertencimento. Oiko vem de casa, né? Filia, amor. Então, oikofilia é o termo que o Scruton cria, né? O amor ao lar, a herança comum, o pertencimento. É óbvio, porque se você ama o seu lar, você vai defendê-lo, né? E o seu lar se transforma num centro de transmissão de valores. É onde a gente educa os filhos, né? É onde você forma o espírito humano, é onde você forma o caráter, é onde você transmite legado, é onde você mantém o mundo funcionando. Porque quando todo mundo sai de casa para trabalhar, o trabalho é algo secundário. A casa é o lugar. Ninguém mora no trabalho. Nós moramos nos nossos lares, nas nossas casas. Então, a família é o centro nuclear das cidades. E quando nós pensamos em família, nós pensamos em casas, em lares, né? Então é isso que está sendo defendido. É a estrutura interna a qual todos nós vivemos, nos criamos, habitamos, e isso se reflete numa forma de ser, se reflete numa forma de estar, se reflete numa forma estética, né?
Scruton dedicou seus últimos dias de vida a uma comissão especial do Ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local do Reino Unido, com o objetivo de promover a beleza nas cidades por todo o território. Veja que a gente não tem isso no Brasil. Não existe em nenhum momento essa discussão pela beleza. Pelo contrário, os governos são absolutamente empenhados em produzir feiura o tempo inteiro. Não tem uma construção governamental brasileira que seja estética. Quando eles entregam, então, conjuntos habitacionais, é cada coisa mais feia do que a outra. Terminou de entregar, no dia seguinte aquilo já está pichado. É um lixo completo. É uma sujeira. É um descaso. É uma falta de cuidado enorme. E não é falta de dinheiro. É falta de planejamento. É falta de respeito. É falta de visão com o próximo. É falta de visão de mundo. É falta de entendimento do que é a verdadeira necessidade do ser humano. Ninguém gosta de morar em lugar feio. Ninguém gosta de sujeira. Ninguém gosta de pobreza. Ninguém gosta de violência. Ninguém. A pessoa se acostuma, ninguém se acostuma com isso. Quando ela tem oportunidade, ela sai desses lugares o mais rápido possível e não quer voltar nunca mais. É incrível que, de fato, a beleza não seja um critério dentro das políticas públicas. Um critério mesmo. Buscando solucionar a crise de habitação com maior consentimento popular e em acordo com o desejo de mais beleza nos espaços urbanos, foi criada no final de 2018 a comissão Construindo Melhor, Construindo Beleza. A comissão teve como propósito mudar o sistema de planejamento que regulamentou a construção no Reino Unido nos últimos 100 anos para um sistema com abordagem regulatória previsível e simplificada, controle democrático e entrega de novos empreendimentos bonitos, de qualidade e que proporcionam maior bem-estar para a população. Para Scruton, o principal motivo para a criação da comissão é o fato de as pessoas não gostarem do que tem sido construído nas cidades. É porque os governos não perguntam também, não é? Assim, com base em pesquisas e atividades conjuntas, a comissão buscou aconselhar o governo sobre a. Como promover casas, ruas e lugares com estilo e design de alta qualidade. B. Explorar o desenvolvimento com maior consentimento da comunidade. C. Lazer com que o sistema de planejamento funcione em prol do melhor design e estilo. Scruton e Boyce Smith foram co-presidentes da comissão até o falecimento do filósofo deste ano. Então, as pessoas têm o direito de opinar sobre o processo de planejamento. Pessoa comum. Não é? Isso não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa de diálogo e é uma tarefa de amor pela comunidade. Quem é que não se interessa pela beleza? Quem não quer viver numa comunidade bela? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. A beleza está ligada ao bem-estar da comunidade, à sociabilidade, ao equilíbrio entre o ambiente natural e o construído, e ainda à durabilidade e conservação dos lugares. A beleza é um bem espiritual que se conecta a nós como parte do que somos. Quando se constrói para adorar, os edifícios são adaptáveis a novos usos ao longo do tempo, colocando-se acima da mera funcionalidade. A beleza é preservada e adaptada. Espaços residenciais se tornam escritórios e espaços comerciais se tornam públicos, por exemplo. Por outro lado, edifícios e lugares que não são duráveis nem bonitos
são destinados ao abandono e à substituição. Após mais de um ano de trabalho colaborativo, entrevistas com especialistas, realização de grupos focais, projeto de pesquisa, análise de planos locais, visitas a projetos habitacionais, em seu relatório, a comissão apresentou recomendações para projetos e políticas de governo. O documento propõe um novo modelo de desenvolvimento e planejamento, em que a beleza é o resultado para todos. O trabalho da comissão também defende o debate aberto e com o maior envolvimento público possível sobre como as pessoas querem viver, dando voz à comunidade local e garantindo que o resultado atenda às suas necessidades e desejos. Não pode haver um grande divórcio entre a expectativa do público e a entrega dos arquitetos e construtores. Assim, como investimento de longo prazo, o planejamento deve ser submetido a um processo democrático ou co-design. A comunidade local deve ser envolvida desde o início, e não quando apenas ajustes mínimos podem ser realizados e suas objeções têm baixo impacto. Valores importantes para os moradores locais, como estética, história e paisagem, devem ser refletidos e salvaguardados no planejamento e desenvolvimento. Esses elementos impactam o senso de pertencimento dos cidadãos e fortalecem a visão de cidade como um lar compartilhado. Nas palavras do atual secretário do Estado de Habitação, Comunidades e Governo Local, Robert Jenquick, durante o lançamento, ele fala: o relatório reconhece que nossas identidades, não apenas como indivíduos, mas como comunidades, andam de mãos dadas com os lugares e bairros em que vivemos e trabalhamos. E a maioria de nós, no final, quer viver em comunidades fortes, onde podemos ver seu caráter único, sua herança e cultura refletidas nos prédios, nos parques e nos lugares que passamos nossas vidas diárias. De certo modo, o design, a arquitetura, são veículos da memória urbana e podem refletir um universo de significado sobre o lugar e a comunidade. Há três, de acordo com o relatório final da comissão, os objetivos que devem ser incorporados ao sistema proposto são três objetivos: pedir beleza, recusar feiura e promover a administração. Tá? A beleza, então, ela vai além das características visuais, tá? Ela não é somente a aparência dos edifícios e das ruas, ela é um valor. Por exemplo, lixo jogado na rua. Nós não estamos falando de edifício. Lixo jogado na rua. Rio cheio de lixo. Cidades pichadas. Mendigos morando debaixo da ponte. Nós estamos falando de valor. Tá claro? Então, a ideia de beleza, ela pode ser vislumbrada dentro de uma cromática muito ampla. Então, essa questão do lixo, por exemplo, é um plano de valor. E, ao mesmo tempo, ele entra naquele outro princípio, que é o de recusar a feiura. Quem é que acha bonito lixo jogado na rua? Quem é que acha bonito pichação, cidade suja? Mas ninguém pode achar bonito uma coisa dessa. Né? Casa velha, caindo dos pedaços, mofada. Então, a beleza, ela tem, digamos, esteticamente escalas. Você tem uma escala de natureza, uma escala natural. Você veja que muitos condomínios hoje tentam replicar, né, mimetizar a natureza. Você tem uma beleza, aí sim, na própria estrutura arquitetônica, na própria estrutura construtiva, no planejamento urbanístico, né? Então, são três lugares que tem que fazer uma interface. Ou seja, o território como um todo tem que ser bonito.
Isso é a norma, não é a exceção. Geralmente, o lugar bonito é só lugar de gente rica, não é? Lugar de gente feia, de gente pobre, é feio. Bom, então o que nós temos? Nós temos que recusar a feiura. Né? A feiura, quando ela se impõe, ela detona completamente a pessoa por dentro. É uma falta de valores. Você tem muitos lugares, muitas comunidades em que a feiura já está instalada. São lugares desagradáveis, são lugares sem identidade, são lugares de pouca atratividade de emprego, de negócio, de atividade, de bem-estar. São lugares danificados, violentos. Então é preciso haver a recusa à feiura. E a feiura não está somente, repito, nas comunidades pobres. Pode ter cidades extremamente modernas e feíssimas. São Paulo é muito feio, por exemplo. Você tem algumas ilhas de beleza em São Paulo, que é onde está ainda algum tipo de verde, né, onde tem alguns casarões, onde alguns edifícios conseguiram mesclar o novo com o antigo. O Rio de Janeiro, idem. Né? Se a gente parar para olhar em Copacabana, esquece a orla, a praia em si. O bairro de Copacabana é uma coisa feíssima. Feíssima. Sujo. Bem, então o que nós temos aqui? Nos lugares bonitos as pessoas andam a pé. As pessoas têm vontade de andar. As pessoas ficam. As pessoas param. As pessoas aproveitam a beleza. Né? O terceiro ponto é promover uma boa administração. Você tem um ambiente construído e você tem um ambiente natural, um meio ambiente, que precisa ser protegido, renovado, aprimorado, para evitar o abandono, o vandalismo, a desvalorização. Né? Então, isso é uma responsabilidade do poder público e da estrutura privada, das pessoas. É uma responsabilidade de longo prazo e eterna. O cuidado com as comunidades, eles garantem benefícios a longo prazo. Não é só você que vai morar aqui, na beleza. As gerações futuras também. E a gente tem que parar com essa coisa, vamos deixar um mundo melhor. Não, eu quero viver num mundo melhor hoje. Eu não quero só deixar um mundo melhor. Eu quero viver num mundo melhor. Por que só a geração depois de mim tem direito de usufruir de alguma coisa? Então é preciso encontrar a beleza em nosso ambiente construído. Bem, para alcançar esses objetivos voltados à beleza e à qualidade de vida, essa comissão desenvolveu 45 proposições detalhadas, né? Em que você tem recursos e ferramentas. Tá? Não vou ler, evidentemente, quais são as 45, mas o relatório da comissão pode ser visto. O nome do relatório, traduzindo para o português, é Vivendo com a Beleza. Né? Living with Beauty. Esse é o título do relatório. Então, a gestão é uma parte importante do processo de planejamento e de desenvolvimento. Ela envolve custo, ela envolve recurso, ela envolve visão, resultado, abordagem, diversos elementos. Né? Mas o fato é o seguinte, o Estado tem que subsidiar uma parte. É óbvio. As empresas privadas têm que fazer a sua parte. E a comunidade tem que fazer a sua parte. Isso não é meramente uma questão, a promoção da beleza não é meramente uma decisão técnica, ou seja, uma decisão política. Pelo contrário, o relatório coloca que as comunidades têm que ser ouvidas e se envolver diretamente para que a gente consiga ter
uma qualidade de vida e um mundo melhor, né? Então, pensar sobre a beleza dentro das cidades é uma forma necessária. A beleza era algo que era incorporada em todos os elementos na antiguidade. Ela era entendida como sendo a estrutura do universo. Nós perdemos essa visão. Quando a gente pensa no mundo grego, a gente pensa claramente na ideia de uma proporção áurea, de uma medida áurea, né? De uma escala de Fibonacci. Então, é necessário, mais do que necessário, criar ou recuperar lugares bonitos. Estejam esses lugares no ambiente urbano ou estejam esses lugares num ambiente natural, né? Preservar a natureza. Isso não é somente uma aspiração. Isso é uma forma de viver e de morrer. E para isso, a gente precisa de ampliar a nossa consciência no que diz respeito àquilo que verdadeiramente é basilar para a estrutura do ser humano. Nenhum ser humano vive sem ordem. Uma ordem interna, uma consciência interna e uma ordem externa. E por ordem aqui, eu estou dizendo, beleza. Todos nós temos o direito de morarmos bem e de desfrutarmos da beleza que é a ordem subjacente, matemática, que mantém a estrutura do cosmos. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.